Então, pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal sobre Linux. Meu nome é Gabriel e eu decidi começar esse canal sobre Linux para dar algumas dicas. Eu vi que há poucos canais brasileiros sobre Window Managers, sobre Tiling Window Managers no caso, e atualmente eu estou utilizando o Arch Linux com o Awesome WM. Tenho um certo conhecimento, certo histórico aí de Window Managers, né? Eu utilizei durante minha vida basicamente Linux e nos últimos um ano mais ou menos eu tenho utilizado Window Managers e atualmente, como eu falei, eu estou usando o Awesome WM. E antes disso eu usei o i3 WM e depois o BSP WM. E eu realmente me encontrei nessa que eu estou atualmente. Acho ela bem... Ela é minimalista, mas eu não diria que é o principal foco para mim. Eu diria que ela tá na medida certa. Ela tem tudo que é necessário e ao mesmo tempo ela te dá uma curva de crescimento muito grande. Então nesse primeiro vídeo eu vou mostrar um pouquinho do meu desktop, mostrar os aplicativos que eu utilizo por padrão, o que eu acho que é necessário para o meu workflow, que eu utilizo no meu dia a dia. E vamos lá. Para começar, como eu falei, eu utilizo o Arch Linux com o Awesome WM. Então se eu abrir aqui o terminal, vocês vão ver que já está aqui o FAT, que é basicamente um NeoFAT um pouco mais minimalista, né? Ele com menos informações. Não que eu considere ele melhor, tanto que eu tenho o NeoFAT instalado, depois eu vou falar um pouco sobre essa parte, mas inicialmente é isso mesmo. E vamos lá, continuando. O tema que eu utilizo por padrão é o Groovebox, que é basicamente um tema conhecido por todo mundo. Eu utilizei minhas próprias coisas para criar esse tema, na verdade, utilizando o esquema de cores dele. E para setar isso, eu criei um tema chamado Groovebox para o Awesome WM, que se eu entrar aqui no meu terminal e mostrar para vocês aqui, se eu for... Já tô com o micro... Tá difícil de falar aqui, mas vamos lá. The Share Awesome. Se eu entrar aqui em temas e entrar aqui em Groovebox, vocês vão ver que eu tenho aqui o meu tema, né? Que é o tema que eu, como eu disse, eu criei. Então, vocês podem ver que há diversas modificações, principalmente na barra ali em cima. E algumas dessas mudanças, por exemplo, são as tags aqui, que eu tirei os números e deixei só tags, já que no Awesome WM não se trabalha com a ideia de áreas de trabalho, mas sim com tags. E você pode colocar programas para abrir em tal tag, por exemplo. O meu OBS está aberto na nona tag, que é o aplicativo que eu estou usando para gravar a tela. E basicamente isso. Além disso, claro, eu preciso de outros aplicativos para setar temas no geral, principalmente para aplicativos em GTK. E o que eu utilizo por padrão é um chamado LX Appearance, que é o que seta basicamente temas que eu tenha baixado, tanto de ícones quanto GTK, aparência no geral, né? Cursor do mouse e por aí vai. Só que, claro, esse apenas fala sobre aplicativos em GTK, então eu preciso também de um para aplicativos escritos em Qt, em Qt, né? E o que eu utilizo é o Qt Settings, e aqui é basicamente bem simples, eu só seto aqui o tema para GTK, GTK 2 é o mais recente que tem, e ele já copia basicamente tudo, então é bem fácil. Para setar o papel de parede, eu utilizo o Nitrogen. Eu também tenho instalado um FE no computador, mas eu utilizo exatamente o Nitrogen, que é basicamente um setador gráfico, né? Eu estou utilizando muita palavra setar, mas é o vocabulário basicamente que eu tenho. E eu tenho aqui alguns papéis de parede que eu tenho instalados, eu posso até disponibilizar também, caso alguém queira no futuro. Mas é basicamente os papéis de parede que eu tenho aqui. E são papéis de parede bem diferentes, porque eu utilizo, como eu falei, diversos temas. Eu tenho alguns temas criados além do Groovebox. E acaba que tem toda essa questão de eu ter diversos papéis de parede para diversos tipos de temas. Mas enfim, voltando aqui para cima, vocês podem ver que eu utilizo um painel superior, e esse painel superior é o que vem por padrão no Awesome WM. E nesse ponto eu acho que o Awesome WM ele sai à frente, por exemplo, do BSP WM, que é o que eu utilizava antes. Ele já vem com um painel próprio, um painel que já vem com basicamente tudo que eu preciso, só que, por exemplo, ele não vem com os widgets que tem aqui. Então, esses widgets aqui de atualizações, que mostram as atualizações que eu tenho para fazer, o volume, o de memória, o de CPU, tudo isso eu tive que colocar, tive que fazer a instalação, colocar no meu arquivo em Lua. O arquivo de configuração padrão do Awesome WM é escrito em Lua.
É o sistema escrito Lua, no caso, né? E é basicamente isso. Além disso, eu tenho aqui a questão de decidir qual tipo de tiling que eu quero, né? Se é Master Stack, se eu também posso utilizar Floating se eu quiser, então tem toda essa questão. Aqui é onde eu coloquei para ficar os aplicativos que estão rodando em segundo plano, o System Tray. E no caso está rodando só o OBS, mas se eu abrir, por exemplo, o Discord ou qualquer coisa do tipo, ele fica por aqui também. Além disso, eu gosto muito do AwesomeWM porque ele não me dá necessidade de baixar, por exemplo, de menu ou Hoff, que são muito bons, inclusive eu tenho o Hoff instalado, mas ele me dá já por padrão um menu, que é meio que não um drop-down menu, mas ele me dá um menuzinho que me permite fazer buscas desse tipo. Então, se eu utilizar aqui o Windows P, o P de pato, né, que é o padrão do sistema, e eu acabei me acostumando com isso, ele abre aqui um drop-down menu que me dá todos os aplicativos que eu tenho instalados no computador. Claro, eu não preciso ir com as setas até eles, é só eu digitar o que eu quero. Então, se eu digitar Firefox, ele vai buscar o Firefox. Vocês podem ver que é instantâneo. Se eu digitar aqui o Alacrity, ele vai até ele. Então, é só eu selecionar aqui também. Bem simples, bem fácil. E, por padrão, ele também tem o menu em cascata, vamos dizer assim, quando você clica com o botão direito em qualquer área do desktop. E ele te dá aqui keybinds, né, os atalhos de teclado, um manual, editar a configuração padrão do sistema para abrir o terminal que eu coloquei como principal, né, como padrão. Então, vamos falar logo do terminal que eu utilizo, e o terminal que eu utilizo no momento é o Alacrity. Então, se eu vier aqui em Alacrity Version, vocês vão ver que ele mostra a versão que eu estou do Alacrity. Durante muito tempo eu utilizei o GNOME Terminal, e vocês vão ver com o passar desse vídeo, com o passar dos próximos vídeos, que eu sempre fui alguém que utilizou o GNOME. Eu passei muito tempo utilizando o GNOME. E com isso eu tenho alguns aplicativos ainda do GNOME que eu não consigo tirar da minha vida. Um deles durante muito tempo foi o GNOME Terminal, mas eu mudei ano passado, na verdade um pouco antes do ano passado, para o Termite, e o Termite morreu. e os próprios criadores do Termite deram como dica utilizar o Alacrity para a gente migrar para o Alacrity. Eu acabei migrando e, para ser honesto, eu estou bem satisfeito com o Alacrity. Ele é bem rápido, não tem screen tearing. Para editar ele é basicamente um arquivo de texto que eu também posso entrar aqui se eu quiser mostrar para vocês. E o arquivo de texto dele é bem simples, só que ele é bem assim, se você errar qualquer coisa, ele simplesmente não funciona. Então é bom sempre ficar atento a isso. Também posso colocar minhas configurações para vocês. Eu não tenho um GitHub, porque eu estou criando esse canal agora, então estou cheio de vergonha de fazer esse vídeo, mas enfim. Além disso, eu falei agora há pouco que eu não vi a necessidade de usar o Hoff tendo um drop-down menu. O que é meia verdade, porque o Hoff tem várias possibilidades, você pode usar o Hoff para diversas coisas, e eu utilizo o Hoff para duas coisas que não são para fazer buscador de aplicativos no sistema. Uma dessas coisas que eu utilizo o Hoff é para desligar o sistema, basicamente. Com o Windows X aqui que eu setei, eu tenho a opção aqui de desligar o sistema, de reiniciar ou de fazer logout e entrar com uma nova Window Manager ou com um novo usuário. Vocês sabem como funciona o logout. E o tema, claro, setado é o tema do Groovebox. E eu também utilizo o Hoff para buscar arquivos. Então, com o Windows Z, que foi o que eu setei, eu tenho toda essa possibilidade de setar, de procurar arquivos aqui. E como vocês podem ver, eu não utilizo o File Browser padrão do Hoff, eu utilizo o File Browser Extended, que é um fork, vamos dizer assim, feito, só que com um ponto positivo de que ele me dá também os arquivos ocultos. Ele não me dá apenas os arquivos padrões. Então, se eu quiser, por exemplo, em vez de abrir, como eu tenho feito nesse vídeo até agora, como abrir, por exemplo, o arquivo de configuração do Alacrity, eu venho aqui config, Alacrity, e ele vai abrir por padrão. Então, o Hoff nesse ponto, ele é bem fácil de ser utilizado, e apesar de eu preferir o drop-down menu do AwesomeWM, eu também acho que o Hoff é uma excelente opção. E o Hoff é fácil também de setar temas, você pode modificar os temas muito facilmente, e tudo isso eu vou trazer em vídeos futuros, tá? Então não se preocupem com isso. Além disso, eu utilizo também no meu computador. Vocês podem ver que tem alguns efeitos quando eu fecho alguma janela ou quando eu abro alguma janela, e isso é o PyCon. O PyCon é um fork
do Compton, que é um fork de um outro compositor, e por aí vai. No caso, o PyCon é um compositor bem simples, ele traz blur, transparência, sombras, depende do que você quiser. Eu coloco apenas para ele dar algumas animações e trazer um pouco de blur. Então, se eu abrir aqui o terminal, vocês vão ver que ele fica com blur. Só que o que eu utilizo, na verdade, é um fork também do PyCon, que é o PyCon Johannesburg, se eu não me engano o nome é esse. E ele é bem fácil de ser utilizado também, é basicamente a mesma configuração, com a diferença de que ele vai trazer alguns efeitos. Então, por exemplo, eu estou com 2 janelas abertas aqui, se eu modificar, vocês podem ver que ele faz alguns efeitozinhos. E isso é bem padrão, vai acontecer a mesma coisa se eu abrir um terceiro, vocês podem ver que ele dá diversos efeitos aí na tela. E para fechar, vocês estão vendo também que há esses efeitos. Não tem muito o que falar, eu vou falar um pouco sobre isso também em outros vídeos. Tudo que eu for mostrando aqui eu vou trazer também em vídeos diferentes, ensinando como utilizar. Acho que vai ser um conteúdo bem legal para vocês. Até porque eu sou uma pessoa que não sai muito em busca de novidades. Eu estou muito tranquilo, muito satisfeito com o que eu utilizo atualmente. E na verdade sempre foi assim, eu nunca fui um distro hooper, eu nunca fui alguém que trocou de window manager ou de ambiente gráfico, interface gráfica no caso, toda hora. Eu sempre fui alguém bem tranquilo. E para eu mudar de um aplicativo para outro, eu realmente tenho que achar melhor e esse aplicativo tem que vir até mim. Não sei se deu para entender bem o que eu estou querendo dizer. Mas enfim, continuando. Eu também utilizo alguns aplicativos via terminal. Um deles que vocês provavelmente vão sentir falta nessa conversa aqui é o Ranger. Eu não utilizo nenhum aplicativo para terminal que seja um file browser. O motivo para isso é que claramente, né, eu já utilizo aqui por padrão o meu file browser extended. E eu também já utilizo o terminal para isso. Mas só abrir o terminal, vocês podem ver que ele já abre o Fetch. O Fetch é um aplicativo que eu conheci via Terminal Root, que é um outro canal aqui do YouTube muito bom sobre Linux, também sobre Window Managers. E ele ensina no blog dele como utilizar o Fetch. E eu boto ele para iniciar junto com o Alacrit, mas eu também, como eu disse, eu tenho instalado aqui o NeoFetch. E o meu computador não é um grande computador, vocês podem ter que dar uma travadinha aí para abrir a parte dos packages. É um computador bem normalzinho para atualidade, até um pouco pior, né, do que seria a média normal. Mas eu utilizo também o NeoFetch, voltando ao assunto. E além dele, eu utilizo, como vocês viram, para editor de texto, eu utilizo o Vim. Né? Então, sempre que eu quero abrir algum arquivo, deixa eu até voltar aqui para mostrar algum. Tá aqui, eu utilizo o Vim para tudo. Se eu tiver que... se eu tiver, por exemplo, que abrir alguma... tiver que abrir aqui alguma coisa, por exemplo, config, e eu tenho que abrir aqui algum arquivo de configuração do AwesomeWM, que é esse aqui. Vocês podem ver que ele sempre abre diretamente no Alacrit e abre diretamente no Vim. Então, vocês podem ir vendo aí no arquivo de configuração, pode dar um pause também para caso vocês queiram se interessar por um widget, alguma coisa que eu faça, tá tudo aí para vocês. Além disso, eu utilizo também via terminal uma calculadora. Sim, eu não utilizo nenhuma calculadora via GTK, eu utilizo um aplicativo chamado Calc, que também posso trazer um vídeo sobre, e ele é bem simples. Basicamente, você bota a conta que você quer aqui e ele vai te dar a resposta. Não tem muito o que fazer. E eu prefiro justamente por isso. Eu sou alguém que procura sempre, não o mais fácil, mas o mais simples. Né? Eu acho que é melhor, é mais rápido, é mais leve e é útil. Eu acho que essa é a palavra. Então, se eu sair aqui, vou dar um clear aqui para limpar a tela, eu também utilizo por padrão alguns outros aplicativos para terminal. E um deles que eu utilizo é o HTOP. Eu já testei outros, por exemplo, como o Bashtop, que eu acho muito bonito também. Mas eu sempre acabo voltando para o HTOP porque ele me dá meio que uma noção mais exata e mais simples do que eu tenho no meu sistema. E eu também posso usar keybindings para fazer isso, o que é bem útil. E, por fim, outro aplicativo que eu utilizo, se eu não estiver esquecendo de nenhum, é o NC Spot. O NC Spot é um cliente de Spotify e ele, na verdade, e não é oficial porque você precisa colocar a sua conta oficial, ele é bem seguro, não tem nenhum problema com isso. Então, se eu entrar aqui no NC Spot, vocês vão ver que ele vai entrar aqui diretamente no meu Spotify. É um aplicativo para terminal, então ele é muito mais leve que o aplicativo padrão. E, como eu disse, eu não estou
roubando nenhuma conta, nada do tipo. É a minha conta mesmo, é a minha conta oficial. E eu gosto muito disso. Então, tô bem satisfeito com o NC Spot. É onde eu deixo basicamente rodando a maior parte do dia. Só que, claro, eu não utilizo apenas aplicativos que sejam via terminal. Eu utilizo diversos tipos de aplicativos. Como eu disse também agora há pouco, eu sou alguém que vim muito do Gnome, né, cara? Eu passei muito tempo no Gnome, especialmente enquanto eu utilizei o Fedora. Foram 2 anos utilizando o Fedora, provavelmente. E antes disso eu utilizei o Ubuntu e por aí vai. Então, tudo isso acaba sendo algo que talvez seja importante comentar, porque eu tenho muitos aplicativos ainda que remetem ao Gnome. Um desses aplicativos que remetem ao Gnome, e eu também utilizo, se eu não me engano, 4, um deles é o Boxes. O Boxes é um aplicativo que vocês conhecem já. Se vocês não conhecem, é um aplicativo que basicamente me permite testar outras ISOs, outras distros. E ele é muito fácil. Eu já utilizei muito o QEMU, por exemplo, utilizei muito o VirtualBox, mas eu fico de fato aqui mesmo no Box porque ele é simples. Ele é leve, ele é simples, então não tem muito o que fazer em relação a isso. Como eu disse, eu prefiro a facilidade em certos pontos. E às vezes a facilidade para mim pode não ser a mesma facilidade para você ou para qualquer outra pessoa, então isso é bem relativo. Eu utilizo também o Games, e o Gnome Games, isso aqui é muito bom, cara. O Gnome Games ele é muito bom. Só que infelizmente eu utilizo a versão Flatpak dele. O Gnome Games nada mais é do que um emulador gigantesco que emula mais de 30 consoles. E não é uma propaganda, é um fato. Em vez de você ter que ficar baixando diversos aplicativos, diversos emuladores diferentes, você simplesmente pode emular todos eles em um único aplicativo. Infelizmente, como eu disse, eu utilizo a versão Flatpak porque é a versão que vem por padrão nos repositórios. Se eu não me engano, do Fedora também já é assim, e no Arch Linux continua sendo. Você não tem suporte para todos os consoles possíveis, né, no caso, mesmo que você instale todos os extras, né, mesmo que você instale todas as dependências, ele continua sem as dependências opcionais e você continua sem ter todo o suporte. E o do Gnome Boxes do Flatpak, FlatHub mais completinho. Eu também utilizo um screensaver, cara. E o screensaver, ele é a captura de tela. Eu sempre achei ele um aplicativo muito, muito padrão, muito simples. Ele é muito fácil de ser utilizado. Não tem muito o que fazer em relação a ele. Ele é bem completo. Então, nesse ponto, você já sabe como funciona. E, claro, eu utilizo também o Nautilus, cara. E sim, eu utilizo o Nautilus por motivos de suporte mesmo. Às vezes eu posso querer selecionar diversos arquivos diferentes e aí eu preciso selecionar esses diversos arquivos diferentes e acaba que eu não tenho como fazer isso via terminal ou fazer isso via File Browser Extended. Até tenho via terminal, mas seria muito mais complicado do que simplesmente segurar o mouse e arrastar todos eles, né? Continuando, no navegador padrão é o Firefox. Eu fiz algumas modificações nele para deixar os favoritos do lado da minha barra de pesquisa e nada muito especial aqui no terminal, no Firefox. Eu utilizo para gravar o vídeo o OBS, que é o que eu estou utilizando agora para gravar. E além disso, cara, se eu para pensar aqui rapidamente no que mais eu utilizo para jogar a Steam e o Discord também. Infelizmente, a Steam que eu utilizo é a versão Flatpak. Eu sempre digo infelizmente, não diminuindo o Flatpak. Os Flatpaks eu acho que eles são muito completos. Talvez sejam até o futuro do Linux. Mas eu prefiro sempre baixar a versão dos repositórios oficiais. Não me julguem. É simplesmente o que eu prefiro. E quando eu preciso baixar a versão Flatpak por algum motivo, eu sinto... Ainda mais porque... Por padrão, os Flatpaks eles não pegam os temas padrões do sistema. Então, como eu abri, por exemplo, a Games, vocês vão ver que ele não está no tema Groovebox, ele está no tema padrão. E eu sei que tem como colocar o tema, mas eu tenho uma certa preguiça em relação a isso. Além disso, para vídeo eu utilizo o SM Player, que é um player que eu considero muito completo. É basicamente esse playerzinho aqui. Porque mesmo que você baixe alguma coisa que não tem legenda, ele pode procurar a legenda para você caso você queira. Além dele, eu utilizo o Transmission para baixar alguma coisa em torrent. ISOs, por exemplo, é algo que é mais rápido em torrent e o Transmission faz bem essa função.
Eu já utilizei durante um tempo o Transmission via terminal, mas é um daqueles aplicativos que funciona melhor com uma interface GTK do que via terminal, né? Eu utilizo também o LibreOffice, mas eu utilizo bem pouco o LibreOffice, para falar a verdade, ainda mais agora, nesse período, eu estou utilizando menos ainda. Eu utilizo também, para ver fotos, eu utilizava o visualizador de imagens do Linux, cara, do GNOME. Mas eu simplesmente decidi mudar isso. E eu estou utilizando um que já me permite fazer a edição junto. Então, se eu venho aqui em imagens e venho aqui em backgrounds e abrir uma dessas imagens, deixa eu ver, Artcode aqui, ele vai abrir diretamente o Shotwell. E o Shotwell é bom porque, além de ser um visualizador de imagens bem completinho, que me permite passar as imagens, ele me permite também fazer pequenas modificações logo de cara. Eu posso também utilizar o FE para isso, né? Mas eu prefiro utilizar o Shotwell porque, como eu disse, já me permite fazer alguma modificação caso eu queira. E eu gosto muito de modificar fotos para criar papel de parede. Então, eu tenho essa questão. Mas, e para terminar, eu utilizo um último aplicativozinho que eu considero pessoalmente ele melhor do que outros buscadores de... Como é que é a palavra? De Unicodes, de símbolos, né, vamos dizer assim, que é o Char Select, eu não sei pronunciar bem esse nome, mas ele é bem fácil de utilizar, ainda mais se você tem muitas fontes instaladas, como eu tenho, principalmente NetFonts, né, Font Awesome. Esse tipo de fonte que você tem aí instalado, ele te dá vários Unicodes diferentes, eles são os responsáveis por isso aqui, basicamente. E não só por isso aí, eu posso utilizar Unicodes em outras partes também do sistema, mas, enfim, deu para entender. E eu acho ele bem simples, você pode fazer a busca por aqui. A busca não é tão completinha quanto podia ser, porque ele geralmente não mostra coisas, por exemplo, de área de uso privado, então você acaba ficando meio que refém de sempre ter que vir aqui em outro área de uso privado para achar coisas principais que seriam usadas por padrão. Mas, enfim, esse aqui é meu desktop. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu disse, todos esses aplicativos que eu trouxe aqui, eu vou fazer vídeos sobre, vou trazer dicas do Awesome WM, do BSPWM, do i3WM que eu utilizei durante muito tempo também, do Arch Linux, é sempre bom trazer esse tipo de dica, e ansioso para começar esse canal aqui, para ajudar vocês, para vocês me ajudarem, porque eu também tenho muitas dúvidas ainda, estou aprendendo muito sobre Linux ainda, e é isso, vamos junto. E se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Principalmente nesse início vai ser muito importante também para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais gente. O meu foco aqui, na verdade, não é muito a questão financeira, a questão de crescimento, é mais a questão de ajudar mais pessoas, porque eu vi que, como eu disse, tem poucos canais sobre Linux que trazem esse tipo de conteúdo aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem o Slackjeff, que é muito bom, o Terminal Root, que é muito bom, e alguns outros canais que estão com poucos posts, poucos vídeos recentemente, né, que eu sou muito fã também. Então eu senti que seria legal trazer um pouco do meu conteúdo sobre o Window Manager, sobre Tiling Window Managers, para ajudar as pessoas que têm essas dúvidas. Então, se você está migrando para uma Tiling Window Manager atualmente, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa um pouco mais básica, esse canal também é para você, porque eu vou trazer também esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo. E vamos lá, vamos junto e vamos ver se a gente consegue fazer um conteúdo bom aí. Valeu!